E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Digo do canal Digos Fish e hoje eu estou aqui para a gente ter um bate-papo aí em relação ao nosso plantado, né? A esse plantado aí que eu coloquei o nome até de plantado natural, mas vocês sabem que é a forma mais natural possível, porque um aquário natural não existe, né? Senão ele não era uma caixa de vidro. Mas enfim, gente, graças a Deus terminamos aí o período de ciclagem. Tivemos algum problema, sim, tivemos, né? Mas esses problemas foram problemas causados por mim mesmo. Como assim, Rodrigo, causados por você mesmo? É porque é o seguinte, gente, um aquário, vocês têm que entender que um aquário é um ambiente natural, por mais que seja dentro das nossas caixas de vidro, né? Tudo bem, né? A gente está ali criando um mundinho, tudo isso aí é feito artificialmente pelo homem, mas é natural pelo seguinte fato, que a natureza está ali dentro, né? Ali você tem bactérias, então você, por mais que você tente controlar o que acontece, não dá para você controlar, né? E quando você entrega para que a natureza faça a parte dela de forma total e tranquila, as coisas ocorrem muito mais fáceis, né? De forma muito mais tranquila, mais legal, mais relaxante, né? E como teve aquela mudança, toda aquela bagunça, né? Eu tive que usar o acelerador biológico, né? Gente, acelerador biológico não é errado você usar, né? Mas eu digo para vocês uma coisa: se você tem condição de deixar seu aquário ciclar aí por 30, 35 dias, né? Deixa a coisa acontecer de forma natural, sem adicionar nenhum peixinho, né? No meu caso, desta vez não teve condições, eu tive que comprar um acelerador biológico, adicionar, porque eu precisava colocar os peixes, né? Vocês que acompanham o canal sabem o problema que eu tive na primeira mudança lá, que foi aquela tragédia que aconteceu, eu tive que mudar correndo, tudo. Nessa segunda mudança também, né? Eu não tinha condições locais de colocar os peixes, entendeu? E assim, tive que usar o acelerador biológico. E acelerador biológico é para isso mesmo. Então, sendo assim, eu comprei o melhor que eu pude, não o melhor que eu acredito que é, né? Eu não vou falar nome de marcas aqui porque eu não estou recebendo nada por isso. Essas marcas nem sabem que eu existo, né? Mas enfim, eu comprei o melhor acelerador biológico que eu acredito ser o melhor. Coloquei, não tive problemas, muito bom, excelente, né? E foi isso. Então, eu aconselho a vocês que vão montar um aquário nesse sistema que eu montei aqui, neste método que eu estou desenvolvendo, eu já comentei com vocês, montem ele, deixem o aquário ciclar de forma natural, sem adição de acelerador biológico, deixem as coisas acontecerem, né? Mas enfim, esse aí foi um dos problemas que eu estou citando, né? Problema assim, entre aspas, né? Porque eu acredito que as coisas feitas da maneira natural, né, serão sempre melhores. Porque assim, ó, só abrir uma explicaçãozinha rápida. Qual que é melhor você ter? Se você tem bactérias geradas, né? Essa teoria, gente, isso é coisa realmente da minha cabeça, mas eu penso o seguinte: se você tem o desenvolvimento de colônias de bactérias dentro desse ambiente aquático que foi montado, né? E essas bactérias são naturais deste sistema, você vai ter, logicamente, um ambiente mais estabilizado, mais estável, né? Quando você adiciona bactérias de fora, não que essas bactérias não venham trazer estabilidade, trazem sim, só que não são colônias geradas ali dentro, né? São colônias, são bactérias, né? Milhões de bactérias tragas de fora, que vão gerar colônias também ali dentro. Só que, mesmo você adicionando, né, você não tem ali a ciclagem em si acontecendo. A ciclagem, a formação de colônias, né, a estabilização do sistema mínima ali, digamos assim, o período do ciclo do nitrogênio fechou no mínimo 30 dias, mesmo você adicionando o acelerador biológico. Bacana? Espero que eu não tenha feito confusão, tenha conseguido explicar isso de uma maneira mais clara para vocês. Em relação outro problema que eu tive, né? Como eu não tinha condições de comprar todas as plantas novamente, comprar outras plantas, eu reutilizei muitas plantas que eu tinha no outro aquário.
E isso sim é um problema, porque, não sei se vocês lembram, no outro aquário eu tive um problema seríssimo com algas, né? Quando o aquário começou a estabilizar, ocorreu a mudança, né? Que eu tive que desmontar tudo, né? Mas enfim, quando o aquário já estava estabilizando, que lá, naquele aquário, gente, no aquário anterior, que eu montei e plantado, eu tive toda sorte de pragas de algas que eu não tive em nenhum outro aquário antes, né? Logo no começo da montagem teve aquele grande problema daquela onda de calor muito forte, né? O substrato também, como é um substrato industrializado, né, reaproveitado, eu creio que talvez faltou, talvez eu lavar ele mais um pouco, né? Mas, enfim, o substrato fértil é para você ficar lavando, né? Mas eu tenho visto isso, gente, ao longo do tempo. Não vou ficar aqui criticando, falando mal de outros métodos, não, mas o substrato natural é muito melhor. E tem alguns padrões, alguns riscos, algumas coisas que precisam ser seguidas para você minimizar esses riscos. Mas quando dá certo, quando você sabe fazer a coisa, é muito melhor do que um substrato industrializado, né? Enfim, não quero viajar muito nesse tema agora, porque a conversa hoje é uma conversa mais leve e simples em relação a este aquário, né? Então, assim, eu tive muitos problemas, né, com algas naquele aquário anterior, e quando o aquário estava estabilizando, começaram a aparecer as petecas, e uma alga que é da família das petecas, que eu esqueci o nome agora, mas ela é tipo uma barbinha, ela não chega a ter aqueles tufinhos igual a peteca, né? Ela é uma alga um pouco feia, assim, que aparece nas beiradas das rochas, na beirada das plantas, assim, da folhagem, né? Fica um pouco mais comprida que a peteca, assim, tipo uma barba negra mesmo, assim, sabe? Enfim. E quando eu desmontei, as plantas ficaram 3, 4 dias dentro do saquinho, separadas. E eu, quando fui abrir aqui para montar, eu reparei que tinha bastante dessas algas. Como as plantas enfraqueceram, elas ganharam força. Então eu fiz uma poda bem drástica, perdi um monte de coisa, um monte de planta, né? Cortei o máximo que deu, mas reutilizei essas plantas, né? Mesmo o foco não estando ali a olho nu, vieram muitas coisas, né? Então, foi outro problema que eu tive, né? Que eu tive aí um começo de um surto dessas algas aí, que é da mesma família da alga peteca, né? Mas como que eu controlei isso? Eu controlei isso com podas, né? Tive um pouco de trabalho fazendo em termos de manutenções, realizando essas podas, né? E com carbono líquido, né? Usei bastante carbono líquido aí para controlar, porque eu não tinha, gente, condições de comprar todas as plantas de novo, então reaproveitei. Gastei muito com a mudança, foi muito complicado. Então, se vocês forem montar dentro desse sistema que eu estou falando, né? Fica aí uma dica: você nunca reaproveitar a planta de outro aquário, né? Sempre procure plantas de cultivo emerso, né? Fora d'água, entenderam? Porque aí vocês vão ter o mínimo de problemas, né? Tem aquelas plantas também aí in vitro agora, né? Para quem tem condições, é bem mais cara a muda, mas enfim, você não reaproveitar plantas de outra montagem, né? Quando eu acredito que isso aconteceu justamente pelo fato que né, mesmo estando estabilizando aquele aquário antigo, estando chegando no ponto de estabilidade dele, eu tive um surtinho dessas algas lá, e quando eu tirei as mudas, eu tirei as plantas, pelo fato das plantas ficarem uns 3, 4 dias, né, desmontadas dentro do saquinho com água, elas dão uma enfraquecida e a alga pega força, né? Você coloca a planta de novo no aquário, e aí ela dá mais uma enfraquecida, né, aquele período de começo, para elas fortalecer, para elas enraizar, e nesse período as algas pegam força. Mas durante esses 30 dias eu consegui, graças a Deus, controlar isso aí, né? Então ficam aí essas duas dicas, né? Que basicamente, se você vai montar um aquário, comece do zero, deixe ele ciclar sozinho, não use nenhum tipo de acelerador biológico, deixe a coisa acontecer de forma tranquila, você vai economizar, você vai observar todas as etapas, né, do seu aquário, entenderam? E não reutilizar nenhuma planta de outra montagem, bacana? Então fica essas duas dicas aí. Tirando isso, gente, foi só alegria. Eu já tinha usado esse sistema, esse substrato várias vezes, né? Como eu já falei aí no canal, vou até estar deixando de novo, novamente o card para quem quer saber como é que faz esse substrato fértil, para você não ter nenhum tipo de problema, para que você tenha aí uma montagem tranquila, né, gente? Olha, o substrato fértil natural, né, dessa maneira que eu faço aí, é só alegria, né? Você tem que tomar cuidado ao comprar o seu humus de minhoca e a sua terra preta aí, porque basicamente é o seguinte, gente, você pode
se for qualquer terra preta, qualquer humus de minhoca, você pode ter o problema de pegar uma terra contaminada aí, digamos assim, com algum produto químico agrícola, alguma coisa, né? Para fazer isso, o que eu faço basicamente? Eu converso com o dono da loja que eu vou comprar, eu olho, leio o rótulo ali da embalagem do humus de minhoca, né? Vejo se realmente fala que é um produto orgânico, se é um produto natural, orgânico, tanto da terra preta como do humus. E às vezes até pergunto, né? Igual da última vez eu perguntei pro dono da loja, uma loja pequena, falei, ó, essa terra preta aqui, esse humus de minhoca realmente é natural, é puro, não tem nenhuma adição de nenhum produto químico agrícola. O cara falou, não, pode ficar tranquilo, isso aqui é totalmente natural, tal. Então assim, são cuidados que a gente toma para que a gente não tenha problema, né? Se vocês verem aí esse vídeo aí, assistirem esse vídeo sobre como fazer, né, o seu substrato fértil natural, substrato fértil caseiro, faça você mesmo, vocês vão ver aí que eu fervi, né, eu uso o sistema de fervura, né, eu vou ser bem sincero com vocês, nessa última montagem eu não fiz isso, né, não fiz isso, e graças a Deus não tive problema nenhum, eu apenas consultei, li direitinho em relação ao produto que eu estava comprando, né? Mas se você quiser ficar mais tranquilo, ferva, faça como eu fiz nesse vídeo aí, né? Fervi o substrato. Você pode reservar um recipiente para você colocar a mistura aí de 50% de humus, 50% de terra preta, né? Um pouquinho de basalto para dar aquela engrossada, e você ferve a água e derrama por cima desse substrato, né? Mexe bem, deixa esfriar, decantou, desceu. Você joga aquela água fora, você vai perder um pouquinho de substrato? Vai, mas né, é natural isso aí. Aí você vai fazer uma quantidade que dê para você colocar aí no seu aquário, né? Outra coisa que eu quero salientar, gente, em relação às plantas. Sempre que eu monto um aquário plantado utilizando esse método, no começo da montagem eu utilizo plantas que venham brigar com as algas, que são a elódia, Hygrophila polisperma, gente, algum tipo de planta flutuante você pode usar também, eu não usei dessa vez. Eu uso a jiboia e usei a aérea, agora eu já coloquei no aquário aqui no lugar da aérea, eu tirei, passei pro laguinho, coloquei aqui no lugar da aérea a monstera, né? Eu quero ver se ela se dá melhor nesse aquário aqui, né? Eu coloquei algumas valisnérias, né? Apesar que as valisnérias, pelo uso do carbono líquido para combater aquele tipo de alga que eu falei para vocês, ela, né, não está desenvolvendo bem. Eu usei também a cabomba eu tive que tirar logo que ela começou a derreter por causa do uso do carbono líquido, né? Então no começo da montagem você pode usar qualquer tipo de planta que brigue com as algas. Olha, a jiboia, eu dou uma dica para vocês, é uma planta excelente, ela suga até mesmo a amônia da água, ela suga muita coisa, então ela vai brigar bastante com as algas, pelos mesmos nutrientes que as algas, né? Outra planta é a elódia, né? Apesar de eu ter usado o carbono líquido bastante aqui nesse começo, a elódia resistiu, entendeu? Ela não está tão bonita, mas ela resistiu. A Hygrophila polisperma é uma planta que também briga muito com as algas, uma planta excelente, gente, e assim, para começo de montagem, sabe? E aí depois, como é que você vai fazer? Bom, basicamente eu realizo podas drásticas, né? Porque esse substrato, você não pode puxar a planta pela raiz. Essa é uma desvantagem desse tipo de substrato, né? Que você não quer que essa matéria orgânica fortíssima entre em contato com a sua coluna d'água. Então você poda lá, basicamente rente ao cascalho, e adiciona as outras plantas que você quer colocar definitivamente no seu aquário, né? Então fica aí uma dica bacana para vocês estarem fazendo aí no início da montagem de vocês. Outra vantagem desse sistema, gente, que eu queria comentar aqui, é que você não tem, desde o princípio, desde o primeiro minuto, você não tem sujeira na sua água, você não tem que passar aí uma semana inteira fazendo trocas parciais, várias trocas parciais, não. Desde o primeiro momento, como vocês viram na montagem desse aquário, a água fica cristalina. Por quê? A areia, né, essa cobertura que eu faço com o uso do cascalho, aí de rio fino, pode ser de 0, ou granulometria 0, granulometria 1, né? Que isola e cria uma camada de isolamento entre
o substrato fértil e entre a areia. E por cima eu coloco a areia aí, umas 2, 3 polegadas ainda, né? A areia finíssima, bem fininha, aquela areia branquinha, né? De rio, né? Com pH neutro. Nunca areia de praia do mar, gente. Isso aí você vai acabar com o seu aquário, beleza? Então você vai ter aí uma água cristalina desde o primeiro dia, o que não ocorre nem com os melhores substratos que você tem no mercado, né? Tem um substrato famosíssimo, importado, caríssimo, que você tem um trabalhão ainda na primeira semana com trocas parciais. Nesse sistema, além de ser um sistema totalmente natural e econômico demais, financeiramente falando, você não tem esse trabalho, você vai ter uma economia de mão de obra, tranquilidade, gente. Bom, gente, então é isso. Eu acho que eu já falei demais e eu não quero que o vídeo fique maçante, né? Tem ainda muitos outros assuntos, mas podemos deixar isso aí para os próximos vídeos, né? Eu peço a você que ficou até aqui, que não esqueça de deixar o seu like para estar me ajudando aí no canal. Clique aí no sininho para que você esteja recebendo as notificações, né? E se você é novo aqui, se inscreva, né? Esse método de aquarismo que eu estou desenvolvendo é um método para trazer alegria, contemplação, paz, assim, uma coisa para trazer mais momentos de tranquilidade, momentos de lazer em família e muito menos trabalho, muito mais economia. Bacana, gente? Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Fique com Deus. Forte abraço.